Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, quarta-feira, nós iremos dar início à aula de Ciências e de Geografia. Começando pela aula de Ciências, né? Vamos só relembrar o que nós vimos na semana passada. Nós falamos sobre os recursos naturais, né? Que são aqueles recursos obtidos pelo homem, né? Para a sua sobrevivência. Então, os recursos naturais, eles é tudo que tem na biosfera e que é utilizado pelo ser humano para a sua sobrevivência. Vimos também os dois tipos de recursos naturais, né? Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis é aqueles que podem ser renovados novamente, né? Depois de usados, né? Como exemplo, as plantas, né, a água, né, a luz solar, o ar. Então, são exemplos de recursos naturais renováveis, né, que o homem utiliza, tira da natureza, do meio natural, para a sua sobrevivência. Vimos também os recursos naturais não renováveis, né, que são aqueles que, depois de tirados do meio natural, eles não podem ser repostos novamente. Ele não pode se renovar novamente. Isso porque, com a extração ilegal desenfreada, a extração exploratória demais do ser humano, né, em excesso, pode chegar a faltar esses recursos, né, porque não pode ser renovado novamente. São exemplos de recursos naturais não renováveis o petróleo, o carvão, né, os metais preciosos, entre outros, né? Então, esses recursos tirados de forma exagerada do meio ambiente pode acabar esgotando, né? Então, não tem como ser recuperados como os recursos naturais renováveis, que uma vez usados podem ser recuperados, né? Eu dei até o exemplo da água, né? Que é aquele ciclo da água, ele vai sempre se transformar, vai sempre fazer o mesmo percurso, né? A água da chuva cai, né? Vai para os rios, depois essa água dos rios, dos lagos e oceanos evapora, né? E depois cai como forma de chuva novamente, e assim esse ciclo sempre está se renovando. Então, a gente viu isso lá na aula passada. Vimos também que desde os tempos atrás, de milhões de anos atrás, o homem já utilizava esses recursos naturais, né, para a sua sobrevivência, né? Desde o tempo dos homens primitivos, eles já exploravam esses recursos, né, para a sua sobrevivência, né, para servir de alimentação, né, os animais, as plantas, para fazer as suas casas ou para fazer suas armas, né, de defesa, de caça, de pesca. Então, eles sempre usaram esses recursos aí da natureza, né, a exemplo da água, né, do solo para cultivar, da água que nós precisamos, que é um recurso renovável importantíssimo que pode chegar a faltar um dia, né, com o desperdício, como tem muito desperdício de água e as pessoas desperdiçam água à toa. Embora o planeta seja composto pela maior parte de água, né, essa grande parte de água salgada, ela não é consumida, não pode ser consumida por nós seres humanos, seres vivos, né? Então, uma pequena parte é de água doce, outra parte se encontra nas geleiras, né? Então, essa pequena parte nós temos que economizar, nós temos que cuidar, né? Preservar para que não chegue a faltar um dia. As plantas também são utilizadas para vários, tirando sua matéria-prima para fazer remédios, né? Objetos, entre outras coisas também. Os animais também são utilizados muito pelo ser humano para sua alimentação, né? E também tirando a matéria-prima para fazer roupas, calçados, acessórios, entre outros objetos aí.
Então, tudo que é tirado da natureza é essencial para o ser humano, né? Mas essa exploração, essa retirada desses recursos tem que ser de forma equilibrada, né? E também responsável, né? Porque se um dia chegar a faltar esses recursos, então vai ser um desastre ambiental, causa um desastre ambiental grande, né? E também o ser humano pode também se prejudicar por conta desse excesso de retirada desses recursos. E quando a gente fala de proteger esses recursos, de conservar esses recursos, não falamos só dos recursos naturais renováveis não, né, como a água, o ar, né, as plantas, os animais. Não, nós falamos também dos recursos não renováveis, que também podem causar o excesso desse exploratório desses recursos naturais não renováveis, como os minérios, né? Então essa exploração ela pode causar um desequilíbrio também ambiental grande, como nós vimos lá no texto do livro também, né? Que nós vimos que vários acontecimentos aconteceram devido a rompimentos de barragens, né? O solo cedendo por conta dessa exploração que o homem faz de forma irresponsável, prejudicando também outras pessoas e também os animais, né? Prejudicando o meio natural. Então, nós vimos aí vários exemplos, né, lá nos jornais, em televisão, essas barragens que cederam e causaram um desgaste ambiental prejudicial a várias pessoas, prejudicando tanto a saúde das pessoas como também a saúde dos animais que ali conviviam também, né? Então, o homem tem que pensar mais antes de explorar esses recursos, tanto no renováveis como não renováveis, né? Porque pode chegar um dia a faltar, né? Então, temos que proteger. Nada de desmatamento, nada de queimadas, é o que nós desejamos, mas infelizmente não é isso que acontece. Como a maior parte da floresta amazônica que eu falei na outra aula está praticamente devastada, né? Queimada, por conta dessa ganância do homem, por conta dele sempre querer mais e acabar prejudicando a própria casa, né? O próprio meio, além da casa dos animais, né? Do habitat dos animais, que saem de lá, que morrem, que não tem para onde ir. Então, temos que proteger nossos recursos, desde dentro de casa, né, como eu já expliquei, não jogar lixo na rua, né, no rio, né, ter aquele cuidado de reciclar, né, de separar o lixo, né, de fazer aquele processo que nós vimos aí da coleta seletiva, que eu também falei na outra aula e vocês fizeram a atividade, né? Então poucas pessoas me mandaram, né? Eu depois quero ver essas atividades de vocês, certo? Para ver como ficou, para ver se vocês entenderam esse assunto de forma satisfatória, certo? Então, para terminar essa parte, né, do nosso conteúdo aí de ciências, vocês vão fazer aí o exercício, terminar de fazer o exercício do livro da página 294 e 295. Então, é o restante do exercício da página 295 que você vai fazer em base do texto que nós vimos sobre os recursos naturais. E também na folha impressa vai uma atividade de pesquisa e também de revisão sobre os recursos naturais, certo? Então, você pode pesquisar tanto pelo livro, como também pode pesquisar também pela internet, algo que você não encontrou, tá bom? Para terminar esse assunto. Na próxima aula, nós vamos focar em outro assunto também importantíssimo para a nossa aprendizagem. Até a próxima aula.